Senhor Presidente da Comissão Política Digital do PSD, cumprimento também o Dr. Álvaro Amaro, que, como sabem, desempenha no mundo autárquico não apenas funções muito relevantes como Presidente da Câmara Municipal da Guarda, mas sobretudo também, neste caso, como Presidente dos autarcas social-democratas e, por seu intermédio, cumprimento todos os autarcas que aqui estão reunidos. Cumprimento também, em particular, felicitando uma participação tão alargada de mulheres que são autarcas e que aqui estão. Há pouco comentava justamente na mesa que uma das mudanças muito significativa e positiva quando olhamos para os nossos auditórios, na bela mobilização que temos, é realmente a crescente participação de mulheres com responsabilidades ao nível das autarquias e também, portanto, em representação do PSD em órgãos importantes da nossa vida pública. Julgo que essa é uma transformação que é muito bem-vinda e que augura, com certeza, uma transformação ainda maior na qualidade e na diversidade da representação que nós precisamos de assumir enquanto social-democratas também. Os meus parabéns por uma participação e uma presença tão significativa. Tratou-se seguramente de uma boa jornada, esta que agora aqui concluo. Vi pelo programa que dedicaram um tempo muito alargado, não apenas ao balanço, mas também a perspectivar o futuro. É o que eu procuro fazer, rigorosamente também, como Presidente do PSD e como Primeiro-Ministro. Nós precisamos de ter uma prestação de contas, de mostrar o que fizemos, porque foi para isso que fomos eleitos. Temos de mostrar os resultados daquilo que foi a nossa ação, mas temos também de perspectivar o futuro. Ninguém olha para eleições apenas verificando o que fez e os resultados que pode apresentar. Nós temos de olhar para o futuro e inspirar nas pessoas confiança suficiente para o que há de vir, mais do que para aquilo que fizemos no passado. Eu creio que no que toca aos nossos autarcas, a avaliação e a prestação de contas é extremamente positiva, dado que nós temos conseguido, ao longo dos anos, ser não apenas um partido com uma larga implantação autarca, fomos o primeiro partido nas autarquias locais logo em 1976, mas em grandes traços, eu posso dizer que as diversas gerações de autarcas que tivemos são em grande medida também responsáveis pela grande transformação que o nosso território foi conhecendo ao longo dos anos e uma transformação positiva. Uma parte do que foi a mudança do país deveu-se também à intervenção dos nossos autarcas. E eu creio que esse balanço precisa de ser feito com a distância suficiente, mas também com a isenção de reconhecer que ainda hoje temos diversas gerações de autarcas que nos deram muito motivo de orgulho, mas que, sobretudo, possibilitaram uma transformação muito grande do nosso país, das nossas comunidades locais. Hoje, creio que os nossos autarcas e, assim também, os nossos órgãos autárquicos estão cada vez mais capacitados, cada vez com mais competências para absorver novas responsabilidades e para poderem dedicar mais tempo a novos objetivos. Julgo que temos vindo no Governo e com os autarcas a preparar cada vez mais um processo de descentralização ambicioso que devemos pôr em prática nos próximos 4 anos. As coisas não caem do céu e, portanto, precisam de ser preparadas. Nós temos vindo a investir bastante do nosso tempo a preparar o terreno para essa descentralização. Como tenho a certeza que o Dr. Miguel Poiás Maduro
dedicou alguma da sua intervenção a esse contexto, dispenso-me de a aprofundar aqui, como fiz hoje em Bragança. Mas queria muito sumariamente dizer, em primeiro lugar, que já não há nenhuma razão para persistir, nem dúvida, nem desconfiança quanto à capacidade que as nossas autarquias ou as comunidades intermunicipais tenham para ficar com responsabilidades crescentes na área económica e social. Nós hoje temos noção clara de que na saúde, em particular quando olhamos para os cuidados primários e para as unidades de saúde familiar, ou quando olhamos para a educação e, em particular, para o ensino básico, mas também secundário, quando olhamos também para a prestação social e para o apoio social, refiro-me não apenas, evidentemente, ao apoio que tem de ser concedido e tem sido concedido crescentemente às nossas instituições de solidariedade social, que são verdadeiros parceiros da administração central e da administração local, para velar pela coesão social, mas cada vez mais as câmaras municipais ganham responsabilidade e intervenção no domínio social. E já que estamos em Vila Real, como esquecer o trabalho que foi feito pela anterior Câmara Municipal de Vila Real, muito importante, no campo do apoio social. Não me refiro apenas ao apoio que é dado agora às instituições, mas também ao apoio que é dado às pessoas que, permanecendo em sua casa, precisam de se sentir mais apoiadas, precisam de se sentir mais seguras e, portanto, também com outro acompanhamento que dispensa muitas vezes a institucionalização e que nós podemos dar e devemos dar. Não é o Ministério da Segurança Social que o pode fazer, como não é o Ministério da Saúde que tem de tratar destas questões que aqui ainda há pouco referi. E olhando para o Sr. Presidente da Câmara de Valpaços, que ainda há pouco conversou comigo sobre mais objetivos que é preciso alcançar para a sua população, para o seu território, e que conseguiremos eventualmente fazer sem nenhum subaproveitamento dos equipamentos que já existem e tirando mais proveito de outras capacidades que existam localmente e que o município possa apoiar e desenvolver, sobretudo se juntar esforços com outros municípios vizinhos. Por que não? Porque não haveremos de cometer essas responsabilidades progressivamente aos municípios. Nós sabemos que os nossos territórios precisam de ter uma visão nacional e estratégica. E o Governo e o Estado não podem demitir-se disso. Como não se demitiu quando agora fez a reforma do setor das águas. Não podiam ser os municípios da região de Trás-os-Montes e Alto Douro a fazer essa reforma. Porquê? Porque teriam de a suportar sozinhos e não há essa capacidade. Eu fui presidente da Assembleia Municipal de Vila Real durante uns anos e lembro-me bem das dificuldades que as pessoas sentiam para conseguir participar com voz ativa nas políticas que eram decididas ao nível da empresa das águas. E se tivéssemos aqui na região de suportar todos os investimentos que foram feitos através do pagamento das tarifas, meu Deus, quem é que conseguiria suportar o pagamento dessas tarifas? Tem de haver uma visão solidária de coesão nacional que tem de ser trazida pelo Governo. E nós não nos demitimos de o fazer. Fizemos essa reforma das águas e não tivemos medo das eleições por causa disso. Sabemos que quem vive no litoral, que são muitos mais, pagarão um pouco mais nos próximos anos para que quem viva no interior possa ter tarifas mais equilibradas. Isso os municípios de cá não podiam decidir sozinhos. Tem de ser o espírito de coesão e de solidariedade nacional a funcionar. E nós assumimos essa responsabilidade, como eu disse, sem temer a demagogia que se pode fazer no litoral antes das eleições por causa disso. Mas há outras coisas que ganham em ser decididas, não em Lisboa, perdendo tanto tempo em deslocações e em contactos, com tanta gente tão ocupada
quando as questões podem ser decididas mais próximo das pessoas. O programa Aproximar e o programa Descentralizar são, de certa maneira, balões de ensaio que nós temos em prática para poder disseminar uma responsabilidade maior às nossas autarquias, ao nosso poder local, na área, seguramente, social, da educação e da saúde, mas também na área económica. Porque nós precisamos, cada vez mais, de atrair mais investimento. E temos de o fazer de uma forma que seja concertada. Reparem que nós agora teremos, no Portugal 2020, pela primeira vez, desde que existem fundos europeus em Portugal, e nós já os conhecemos há muitos anos, pela primeira vez, julgo que o Dr. Poiás Maduro terá chamado a atenção para isso, iremos fazer um mapeamento de todos os equipamentos que poderemos candidatar a fundos europeus de uma forma solidária entre as autarquias, as comunidades intermunicipais e o Estado Central. Dentro desta lógica, o que é local não se pode sobrepor ao que é nacional, mas o que é nacional também não se pode sobrepor ao que é local e regional. Quer dizer, temos de alinhar a estratégia. Temos de nos concertar uns com os outros. Temos de ter objetivos que sejam convergentes. Se não tivermos, perdemos todos. Então, se todos ganhamos em ter uma estratégia convergente, está na altura de perdermos mais tempo a saber o que queremos em conjunto do que aquilo que cada um quer por seu lado, de costas voltadas para o vizinho. Seja no caso de freguesias que estão voltadas de costas umas para as outras, de municípios que estão de costas voltadas uns para os outros, ou mesmo do Estado na sua globalidade, de costas voltadas para os cidadãos e para todas as outras instituições. Temos de saber ser mais cooperativos e mais construtivos para poder aproveitar melhor o dinheiro que temos e não desperdiçar as oportunidades que uma estratégia conjunta nos pode trazer. Não podemos todos, cada um na sua terra, ter todos os equipamentos. Mas, se calhar, em conjunto, todos podemos aceder aos equipamentos que são necessários se tivermos uma estratégia comum e conjunta. Creio que aqui as comissões de coordenação regional têm um papel muito importante de dinamização, de catalisação desta vontade, mas são os nossos autarcas que têm de dar o exemplo, que têm de assumir estas responsabilidades e de conseguir, com o Estado Central, desenhar a estratégia correta. Se conseguirmos fazer este mapeamento corretamente, não só criamos as condições para os nossos cidadãos viverem melhor, como conseguiremos ser mais competitivos para atrair melhor investimento. E isso era aquilo de que vos gostaria de falar hoje também aqui um bocadinho. Nós sabemos muito bem o que é herdar um país na bancarrota. Sabemos o que nos custou tirar o país da emergência financeira e social. Hoje há muita gente que discorre academicamente sobre o assunto. Escrevem-se livros a falar sobre os erros que se cometeram. Julgo que não se escreverá livro nenhum a explicar como o governo falhou no seu objetivo de encerrar o programa de assistência económica e financeira e livrar o país da assistência internacional. Porque isso não aconteceu. E não aconteceu, no essencial, porque nós tomamos as decisões corretas. É preciso dizer isto. Às vezes, os nossos adversários pensam que, como temos sido e mostrado ser, comedidos na avaliação que fazemos das nossas próprias ações, julgam que se pode passar como cão por vinha vindimada sobre o que passou. Mas não pode. Aquilo que aconteceu em Portugal aconteceu porque houve uma vontade política
muito determinada para que as coisas acontecessem como aconteceram. Nós sabemos que isso não aconteceu noutros países. Houve países que fizeram escolhas diferentes. Decidiram coisas de outra maneira. E agora têm de viver com esses resultados. Há países que estão aflitos, que não sabem se vão ter dinheiro para pagar salários e pensões. Depois de anos de sacrifícios, de anos de cortes orçamentais profundos. São as escolhas que cada um faz. Eu não vou criticar. Não quero dizer nada que possa ser entendido como um julgamento político ou moral, seja do que for. É assim. Eu só estou a constatar. As coisas não acontecem por acaso. Nós temos de ser responsáveis e responsabilizados pelas nossas ações. E as nossas ações e as nossas escolhas têm consequências. Se nós tivéssemos falhado nestes anos, o país estaria de mão estendida, a negociar mais apoios, mais programas e a encaixar-se em medidas de maiores dificuldades. Mas nós não falhamos. E não falhamos porque tomamos, no essencial, as medidas certas. Não quer dizer que elas não tivessem tido um custo também. Todos hoje sabemos o que custa deixar um país na bancarrota. E sabemos que esse custo é tão elevado que fizemos tudo para que isso não voltasse a acontecer e hoje todos temos a obrigação de lutar para que nunca mais volte a acontecer. Mas sabemos que o que fizemos tem uma consequência positiva. Não só dispensámos a ajuda externa, como temos a nossa economia a crescer e progressivamente a criar mais emprego. E isso só pode ser bom, não pode ser mau. Pode-se pôr muitos defeitos na política que foi prosseguida, mas não se pode negar a realidade. A nossa economia, o ano passado, cresceu. E cresceu ligeiramente acima da média da zona euro. O que é bom, porque durante muitos anos tivemos imenso dinheiro e crescemos menos, para não dizer que quase estagnámos. Portanto, não deve ser mau estar a crescer um bocadinho mais do que a média. Significa que estamos a convergir. Este ano perspectiva-se idêntico resultado. O INE divulgou há muito pouco tempo a primeira correção sobre a estimativa que fez para o crescimento no primeiro trimestre. E, afinal, ainda crescemos um bocadinho mais do que aquilo que tinha sido a estimativa rápida. Não crescemos 1,4, crescemos 1,5. Tivéssemos crescido 1,3 e dava a impressão que estávamos em recessão. O que se ouviria por todo o lado era o fim do mundo. Afinal, como crescemos mais 1/10 do que estava inicialmente apontado, quase que não se dá pelo assunto. É conversa que não se faz. Como se fosse normal e natural, é a obrigação. A economia tem de crescer. Não cresceu durante 10 anos. Agora, como nós estamos no governo, é obrigatório crescer, tem de crescer. E, portanto, é natural que aconteça assim. Mas não é natural. Nós fizemos muito por isso. Foi por causa da credibilidade que ganhámos e de muitas das medidas que adotámos que vemos hoje a economia crescer, progressivamente ser criado mais emprego e conseguir fazer tudo isso sem aumentar responsabilidades para o futuro, seja das empresas e das famílias, seja por parte do Estado. Isso é muito positivo, porque esse é o modelo de desenvolvimento económico por que nos batemos. Este ponto é um ponto muito importante. Não é um ponto teórico, é um ponto muito prático. Nós precisamos de ter mais dinheiro a circular para a economia crescer. Se esse dinheiro for pedido emprestado, nós temos a responsabilidade de o pagar. Se esse dinheiro vier de pessoas que passaram a ter empregos e salários e mais rendimento para poderem gastar mais, isso não é uma responsabilidade. É uma escolha que nós livremente fazemos. Gastamos mais porque somos mais livres de escolher. Quando não se tem dinheiro,
não há liberdade de escolha. Aqueles que têm o bolso vazio, teoricamente, têm toda a liberdade. Na prática, essa liberdade é medida pelas suas possibilidades. As nossas possibilidades hoje são muito diferentes das que tínhamos há 4 anos. Até a oposição vê isso. Disse hoje em Bragança, e gostaria de o dizer aqui da mesma maneira. Talvez haja gente que tenha participado em governos anteriores que hoje tenha dúvidas sobre se o modelo que executaram, que puseram em prática do ponto de vista económico, não era demasiado arriscado. Porque foi nesses governos que esta lógica económica prevaleceu. Grandes obras públicas são as únicas capazes de gerar emprego e de sustentar o crescimento da economia. Aumentos dos salários não suportados pela produtividade. Aumentos de preferência antes das eleições. Baixar os impostos antes das eleições, o IVA. E depois arranjar maneira de criar um bom clima para que os bancos emprestassem muito dinheiro. Porque se houver muita gente a gastar dinheiro, muitas empresas venderão mais produtos e serviços e a economia cresce. E nesse ano cresceu. Não tem grande ciência. Nesse ano cresceu. No ano a seguir, o governo de então cortou os salários, aumentou os impostos e disse que não havia dinheiro. E até pediu a nossa ajuda, que estávamos na oposição na altura, para aumentar esses impostos e para fazer poupanças orçamentais. Mesmo assim, achava que não podia prescindir das grandes obras. Esse modelo, que é um modelo de crescimento artificial, conduziu à bancarrota. E por isso eu digo, talvez as pessoas que estiveram nesses governos a participar destas decisões hoje estejam um bocadinho arrependidas de ter defendido esse modelo. Mas eu digo, talvez porque nós não temos evidência disso. Não existe evidência. Não existe evidência de que essa avaliação tenha sido feita. Pelo contrário, em alguns momentos parece até que se quer repetir a dose. Embora agora se diga grandes obras públicas só para 2020. Porque até 2020 este governo já decidiu o que é que se ia fazer com o Portugal 2020. Depois de 2020 voltaremos às grandes obras públicas. O que já não é mau porque as tira da esfera de decisão de um próximo governo. Isso já não é mau. Mas quando se diz vamos dar hoje àqueles que descontam para a Segurança Social mais rendimento disponível por conta de pensões mais baixas no futuro, isso não importa. Se no futuro tiverem pensões um bocadinho mais baixas, que interessa se daqui até lá houver mais dinheiro para gastar e com isso criarem mais empregos. Como é que a gente não se lembrou disto? Como é que não nos lembramos até de prescindir das pensões todas? Vamos crescer muito. Em vez de estarmos a descontar para a Segurança Social, não descontamos. Gastamos tudo. E depois, como a economia há de crescer e há de haver muita gente com emprego, nessa altura, depois trata-se desse assunto. Nessa altura, já não há eleições, a gente fala da Segurança Social e de como há de valer às pensões do futuro. Esquecem-se, evidentemente, que os pensionistas de hoje têm as suas pensões pagas por aqueles que descontam. Se hoje não houver descontos, as pessoas que têm, ao fim do mês, a expectativa de receber a sua pensão, não a receberão. Portanto, nós não podemos olhar para a economia desta maneira. O nosso objetivo não é que a economia cresça de qualquer maneira. Porque, como dizia muito bem a Presidente do Conselho de Finanças Públicas, que julgo é suficientemente isenta para não se pensar que se trata de uma nomeação partidária, veio explicar duas coisas. Uma, que se não houvesse medidas nenhumas de contenção no orçamento do próximo ano,
a economia crescia mais, mas voltávamos ao déficit excessivo e ao desequilíbrio externo e, portanto, a um processo de dívida que mais dia, menos dia, nos conduzia à mesma situação. Estamos esclarecidos quanto à necessidade de manter as políticas de rigor e de exigência que tivemos até hoje. Mas depois veio dizer outra coisa. As políticas de estímulo da procura, que no fundo significa aumentar o rendimento disponível das pessoas artificialmente para que elas gastem mais, não conduzem a um resultado diferente. Porquê? Muito do que nós consumimos vem de fora e, portanto, as políticas de estímulo da procura só estimulam a economia dos outros, não é a nossa. Se nós queremos crescer de uma forma saudável, então temos de atrair mais investimento. E investimento mais produtivo. Precisamos de levar mais longe o processo de reindustrialização do país. Precisamos que o dinheiro que exista a mais para gastar venha de novos postos de trabalho que tenham sido gerados. De valor que tenhamos acrescentado aos nossos produtos. Estive há pouco na feira de Trás-os-Montes, em Bragança, onde vi aplicações que vão sendo feitas em produtos derivados da castanha. A quantidade de produtos novos que vão aparecendo a partir da castanha. Um produto que é bem local. Se nós conseguimos, a partir de um produto que é nosso, acrescentar valor, criar novos mercados, exportá-lo e ganhar mais dinheiro com isso, essa é uma estratégia certa ou errada? Só pode ser certa. Então esse é o caminho que nós precisamos de seguir. Já fizemos alguma coisa por isso, porque Portugal tem vindo a melhorar nos rankings de competitividade. Quer dizer, cada vez mais as nossas empresas disputam mais os mercados lá fora e cada vez são mais eficientes. Mas precisamos de ir mais longe nisso. É mesmo esse o grande resultado que nós precisamos de alcançar. Ter mais gente a investir em Portugal, a angariar uma maior transferência de saber e de inovação para as nossas empresas, ter empresas cada vez mais bem geridas e, portanto, mais valor acrescentado naquilo que fazemos. Queridos amigos, se não fizermos uma estratégia de crescimento económico que passe por aqui, o que estaremos é a contar o tempo até termos de pedir outra vez que nos ajudem. Ora, há uma coisa que nós sabemos. No plano internacional, toda a ajuda que formos capazes de concitar é aquela que merecemos. Ninguém fora de Portugal vem cá resolver os nossos problemas. E ou lá fora os nossos parceiros acreditam que nós sabemos como é que se faz. E o que temos de fazer, ou não é nenhuma troika, não é nenhum parceiro externo, nenhum investidor que vai resolver o nosso problema. Se precisamos de mais investimento, temos de ir atrás dele. A pergunta que temos de fazer é: o que é que precisamos de fazer para que mais gente invista em Portugal? E eu digo-lhes, se queremos ter mais gente a investir em Portugal, nós temos de oferecer aos investidores o mesmo que devemos oferecer aos portugueses. Estabilidade, previsibilidade e, sobretudo, independência do Estado. Ninguém quer investir o seu dinheiro para, no dia seguinte, um determinado ministro, uma determinada entidade pública, andar por trás a fazer o jogo para que aquele investidor não tenha tanto sucesso, porque é preciso proteger uma determinada indústria ou empresa nacional. Na medida em que o Estado seja, de facto, eficiente, isento e, portanto, não coloque os interesses particulares à frente do interesse geral, nesse dia os investidores confiam como os cidadãos confiam. Nós temos, nos próximos 4 anos, de levar, portanto, mais longe também este processo de credibilização das nossas políticas públicas. E isso passa também por ter uma ambição maior no processo de reforma do Estado. Nós fizemos muita coisa no âmbito da reforma do Estado.
fizemos a reforma da Justiça, estamos ainda a implementar a reforma das Forças Armadas e levamos bastante longe objetivos na área da segurança que fazem que Portugal seja ainda hoje dos países mais seguros da Europa, para não dizer do mundo. Ora, se alcançarmos estes resultados, o que é que temos de fazer nos próximos anos? Manter as políticas que decidimos, acompanhar essas reformas e ajustá-las na medida em que seja preciso fazer algum ajustamento. Mas agora temos de olhar para tudo o que são procedimentos do Estado nas autarquias, do Estado na administração central e ver em que medida nós podemos ter procedimentos mais simples que facilitem a vida às pessoas, às famílias e às empresas. Não podem ser os regulamentos e os procedimentos a desincentivar as pessoas e os investidores. E, na verdade, ainda temos muito para fazer nesse domínio. É talvez aonde temos de levar mais longe a nossa política reformista. Se formos bem-sucedidos, então eu não tenho dúvida, valores importantes, que são valores bem social-democratas, como os valores da igualdade de oportunidades e da justiça social, da liberdade e da liberdade de escolha dos cidadãos, estarão bem mais próximos de serem realizados do que parece quando lemos os programas. Quando lemos os programas ou a Constituição, ficamos com a ideia de que somos um país extremamente avançado. Mas depois, quando olhamos às condições de realização desses valores, a coisa complica-se. Mas nós temos de descomplicar esse processo. Quanto mais o descomplicarmos, mais justos podemos ser enquanto sociedade, mais igualdade de oportunidades haverá, maior liberdade de escolha e liberdade em sentido lato nós teremos. Porque só é verdadeiramente livre e justo aqueles que todos os dias alargam as suas possibilidades de escolha para serem mais livres e mais justos. Tive, como Primeiro-Ministro, de adotar durante vários anos políticas que não tinham nada de justo. Se tivéssemos de avaliá-las pela sua justeza, a resposta é inequívoca. Dizer a alguém que está a contar receber um salário ou uma pensão que ela pode ter de ser reduzida, não tem nada de justo. Não foi a justiça que nos levou a adotar o programa da Troika. Foi a realidade. Foi a realidade que nos obrigou a tomar muitas destas decisões. Mas, da mesma maneira que as tomamos, hoje sabemos que, por termos tomado essas medidas, Portugal pode ser um país mais justo e mais livre, como já está a ser. E se nos mantivermos com disciplina e com rigor, ainda mais depressa nos libertaremos da ditadura dos números, dos déficits e das dívidas. É esse o nosso objetivo. Para podermos discutir e construir o que é mais importante. Portugal era um país em que muito poucos concentravam muita riqueza face à generalidade dos cidadãos. Isso não foi por causa do programa de ajustamento. Era assim antes de 2011. Na Europa, Portugal era mesmo dos países mais injustos na distribuição do rendimento. O que significa, portanto, que o desafio que temos é muito grande. Mas vale a pena lutar por ele. Se os outros não conseguiram no passado, hoje sabemos, não o conseguiram porque seguiram políticas erradas.
Nós seguimos uma política diferente. Os resultados começam a estar à vista. Os que prognosticavam, para não dizer quase, que rogavam a praga, de que não saíssemos da espiral recessiva e que nunca mais íamos levantar a cabeça, e de que isto só podia dar mau resultado, como se assim nós tivéssemos algum prazer em executar políticas que afetassem o rendimento das pessoas por mera crueldade, pudesse haver algum sentido em que não nos pudéssemos livrar de tamanhas pragas. Nós livrámo-nos dessas pragas. Pergunto-me se aqueles que não acreditaram, ou até que acharam que não era mau para eles e para as eleições que nós tivéssemos falhado, se hoje não estariam em bem melhor posição para olhar para as eleições se nos tivessem ajudado em todo este processo. Mas como escolheram não o fazer, hoje andam a ver se acertam com as sondagens e com os líderes para ver se agora sim conseguem dar brio à oposição e depois de um programa tão difícil como o que nós executámos, apresentarem-se como vencedores antecipados das eleições. Mas na verdade, estas eleições que vamos ter lá para finais de setembro ou outubro não estão decididas. Teremos de trabalhar muito ainda para merecer a confiança dos cidadãos. Nós sabemos que ainda há muitas pessoas que passam dificuldades grandes, porque ainda estão desempregadas, perderam o acesso ao subsídio de desemprego, ainda não têm perspectiva de poder vir a ter um emprego, não sabem se vão poder honrar a prestação da casa, acham que para pior não podem ir, acharão mal, mas acham com certo desespero que para pior não vão. Há famílias que despenderam muito esforço para ajudar outras pessoas da sua família a passar por este período de dificuldades. Gente que ficou desempregada, gente que ficou com menos rendimento e que precisou de ser apoiada. As famílias passaram por muito nestes anos. Nós temos de ter consciência disso. E temos de dizer a todas essas pessoas que estamos cá justamente a pensar nelas e a trabalhar para que a sua situação melhore. É esse o nosso objetivo. Já melhorou para muitas outras que estavam nesta condição e vai melhorar também para elas. Porque vamos prosseguir um caminho de retoma económica, de maior dinamismo, em que mais oportunidades estejam ao alcance de mais portugueses. Foi sempre a olhar para os mais vulneráveis que governamos. Sempre. E por isso tivemos um programa de emergência social a pensar nos que estavam pior. E conseguimos preservar a coesão social. Se o conseguimos fazer nos anos de grande escassez, como não haveremos de conseguir agora que temos outras possibilidades? Precisamos de nos concentrar nesse diálogo com os portugueses, falando-lhes deste futuro, bem como do que fizemos, mas dizendo à oposição que não temos medo de confrontar as nossas ideias com as deles. Sabemos bem o que eles propõem. Conhecemos de experiência feita a que é que aquela estratégia conduz. Iremos bater-nos nestas eleições pelo futuro do país, como nos batemos nestes 4 anos. Pensando que a popularidade não é tudo e que nós devemos a verdade ao país e o trabalho com humildade. Foi isso que fizemos e será essa a campanha que faremos. E isso há de valer alguma coisa. Garanto-lhes, isso há de valer alguma coisa.
Queridos amigos, tenho a certeza que, da mesma maneira que todos mostraram aqui hoje uma mobilização grande, que a perspectiva que temos para o futuro é hoje uma perspectiva de maior confiança e de maior esperança. Nós sabemos isso. A cada dia que passa, a cada semana que passa, a cada mês que passa, o país percebe que não quer voltar para trás e de que é preciso colocar objetivos progressivamente mais ambiciosos à nossa frente. Esses objetivos estão ao nosso alcance. Não precisamos de dar passos mais largos que a nossa perna para chegarmos ao dia das eleições e podermos, de consciência tranquila, dizer aos portugueses: cumprimos com aquilo que era a nossa obrigação, tirámos o país da bancarrota, mas essa não é apenas a nossa função. Não é de limpar a casa por quem a estragou. Não é de recuperar as finanças quando nos deram o precipício. É também a de poder crescer, de ter mais emprego, de ter mais justiça e mais igualdade de oportunidades. Esse foi sempre o nosso programa e tenho cada vez mais confiança de que o conseguiremos executar em cada vez melhores condições. Os meus parabéns por esta sessão. Sr. Presidente da Distrital, acho que os nossos autarcas também sentem que cumpriram bem a sua missão, mas que ela não está esgotada. O país ainda espera muito deles, como espera muito de nós. Viva Portugal!